Quero fazer hoje com vocês um breve estudo que está lá em Tiago 3, que fala do poder da língua, do poder da palavra proferida. E aí a gente encontra outras passagens que vão corroborar a preocupação que o Tiago tem em sua carta sobre os cuidados que devemos ter com nossa língua, com as palavras que proferimos. Lá Tiago até compara a língua como fogo, que pode pôr fogo num bosque, enfim, a língua como algo que pode destruir alguém, da mesma forma como pode edificar. Então, ao mesmo tempo em que a língua ela pode glorificar a Deus, ela também pode maldizer o irmão, o nosso semelhante, imagem e semelhança de Deus. E aí precisamos ter muito cuidado com aquilo que falamos. Lá em Provérbios 12, 18, vai dizer que há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. E em outra passagem, que está lá em Mateus 12, 34, onde Jesus diz, respondendo aos fariseus, ele ainda fala que, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca, mostrando que aquilo do que o nosso coração está cheio, a nossa boca transborda. E a gente sabe que a conotação bíblica, sempre que fala de coração, a gente entende como cérebro. E que temos guardado dentro de nós, que nos faz transbordar, atingindo o nosso próximo, o nosso irmão em Cristo. Aquele próximo que Jesus mandou que amássemos como Ele nos amou. E aí é muito importante entendermos que Tiago também vai dizer que só Deus é capaz de nos ajudar a frear nossa língua. E quando ele fala que Deus é capaz, só Deus é capaz, a gente está falando de sabedoria que vem de Deus. E aí é muito importante atentarmos para situações que faz com que o ser humano pratique a fala desagradável, libere uma palavra mal dita, uma palavra mal colocada, uma palavra maldita, e ao mesmo tempo uma outra pessoa possa absorver essa palavra a ponto de fazer-lhe tão mal, até levar à morte, porque a gente sabe que uma palavra mal recebida traz inúmeros transtornos. E aí a gente vai buscar o entendimento nas ciências seculares para entender, primeiro, que Deus capacita o homem para que ele possa ajudar. Pessoas ajudam pessoas. Então a gente vai entender que Deus capacita o homem. E a própria palavra de Deus, como Paulo também nos ensinou, que precisamos renovar o nosso entendimento. Então não é nada demais buscarmos auxílio em ferramentas que chamaríamos de seculares, que na verdade, ainda que seja chamado de secular, foi dada por Deus, porque Ele que nos capacitou para estudar determinada matéria, determinada área, a ponto de ajudar o próximo. Imagina se um médico não tivesse esse conhecimento, que seria de nós. Então Deus capacita para que sejam usados a nosso favor. E aí eu queria trazer o contexto dessa palavra para duas situações. Uma para aquela pessoa que fala e outra para aquela pessoa que recebe. Eu fui buscar entender por que guardamos com tamanha força o que é ruim e não fazemos da mesma forma o que é bom. E aí eu costumo dizer que, eu até ia falar isso antes, né? Eu costumo dizer que é muito importante trabalharmos o autoconhecimento. Mas por que o autoconhecimento ele é tão importante? Eu preciso me conhecer melhor para entender as minhas fraquezas, que eu chamaria de pontos de melhoria, e entender também aquilo que eu sou forte, aquilo que eu tenho condições de fazer. Porque aquilo que eu não souber fazer, eu posso aprender, eu posso me capacitar. E aí, quando a gente vai olhar para os dois cenários, primeiro Jesus fala, o que o coração está cheio, que a boca fala aquilo que o coração está cheio. E aí eu passo a entender pela psicologia da negatividade, que se contrapõe bastante à psicologia positiva. Pela psicologia da negatividade eu vou entender por que guardamos tanto
com mais ênfase aquilo que é ruim. Então eu consigo lembrar o que uma pessoa me fez de ruim com facilidade, mas eu não consigo lembrar o que ela me fez de bom. Muitas das vezes, quando eu vou atender casais, na ocasião atendendo um cliente e amigo também, né? Ele falou sobre o problema que ele estava tendo no seu casamento. E aí a gente conversando, a gente conseguiu identificar que ele estava preso nos pontos negativos da sua esposa. Ele estava olhando o tempo inteiro para aquilo que era ruim. E aí a gente começou a entender que tudo aquilo que você alimentar é o que vai sobreviver. É igual a luta entre o espírito e a carne. Quem vai vencer é aquele que você mais alimentar. Então, se eu alimento mais o meu espírito, a probabilidade que eu vença as obras da carne vai ser muito maior. E aí, quando Jesus fala, então, que o coração cheio transborda, né? Então a boca fala que o coração está cheio, eu preciso, primeiro ponto, trabalhar quem está com o coração cheio. Por que ele está com esse coração tão cheio de coisas amargas a ponto de ferir o próximo? E o que ele pode fazer? Bem, tomando o passo da psicologia da negatividade, entendendo por que eu absorvo tanto isso e buscando ferramentas, eu vou entender que, primeiro, exercer a gratidão. Antes de exercer a gratidão, eu vou trabalhar o meu autoconhecimento. Então, eu vou começar a identificar em mim tudo aquilo que eu guardo de ruim e os porquês eu guardo tudo aquilo de ruim. Por que eu não libero aqueles sentimentos? Por que eu não já recebi, já senti e agora deixa aí? E aí eu vou entender que eu preciso fazer a prática da gratidão. Toda vez que eu começo a exercitar a gratidão, eu começo a esvaziar o que é ruim e encher de coisas boas. É como se pudéssemos fazer hoje aqui um experimento onde eu tivesse um copo cheio de café. Então eu estou vendo ali um líquido escuro. E de repente eu pego um copo de 200 ml. E eu pego uma garrafa de 1 litro de água e começo a despejar dentro do copo cheio de café. Aquele café vai sendo jogado para fora e vai sendo trocado o líquido. Em algum momento você vai perceber que o líquido não é mais escuro, sim claro. E talvez até se a água for suficiente, se não for 1 litro, mas for mais talvez, a gente vai alcançar um conteúdo completamente límpido, livre de toda a cor que seja desagradável. É assim o nosso coração, é assim o nosso cérebro, é assim o nosso entendimento, nossa consciência, é assim a nossa psique. A importância de tratarmos o que temos guardado vai fazer toda a diferença naquilo que você vai falar. Então, se primeiro eu tenho aquele que fala, eu preciso olhar por que ele fala, por que ele guarda, e ajudá-lo. Não adianta só ele identificar. Eu estou cheio de rancor, eu tenho muito ódio no meu coração, porque muitas pessoas me fizeram tão mal. Eu nunca me senti ajudado. Tudo bem. Entendeu isso? E agora? Faz o que com essa informação? Vamos começar a tratar. Vamos começar a olhar quem te fez bem, em que momento. O que você tem de bom hoje para agradecer a Deus? O que você recebeu da parte de Deus hoje? Tem um livro que até quem conta essa passagem foi o reverendo Hernani Dias Lopes, que é o livro O Vendedor, referente ao vendedor. E ele fala o seguinte: acordou triste? Ele dá uma solução para que você pegue o jornal, mas não leia a parte política. O livro é bem antigo, mas isso está bem na nossa atualidade, né? Se a gente for ler as páginas de política, a gente vai ficar muito mais triste, a gente vai ficar mais triste ainda. E também não veja a parte policial, que a gente vai se deparar com muitas situações que vai trazer mais angústias. E ele vai passando, talvez também não a parte do esporte, você pode se deparar com a derrota do seu time, mas ele manda que você leia a parte do obituário. E na parte do obituário, é interessante que ele fala assim, mas leia nome por nome, até os pequenininhos, os menos privilegiados naquela coluna. Imagina que existe isso também, né? Colunas mais bem trabalhadas, que tem um custo maior e outros nem tanto. E aí você vai perceber que o seu nome não está lá. Eu achei isso muito interessante, porque
Você está vivo, você está aqui me ouvindo, você está vivendo com a sua família, você está vivendo com os seus amigos, e tem coisas boas acontecendo, com certeza tem coisas boas. Independente da sua dor, eu posso dizer isso para você, tá? Independente da sua dor. Coisas boas estão acontecendo paralelamente às suas dores, e você não pode desprezá-las. Você precisa colocá-las para dentro, se alimentar com elas. Então, desenvolva um diário de gratidão. Registre também aquilo que te incomodou naquele dia. O que você lembrou tanto hoje, o dia todo, que te fez tão mal? Trabalhe nisso. Precisa liberar perdão? Libere perdão. Você não precisa nem buscar a pessoa para falar eu te perdoo. Mas, se possível, melhor ainda, mas libere o perdão. Porque a pessoa que você hoje não perdoa, ela nem sabe que você está magoada com ela, nem lembra do que ela te fez. Mas você lembra do que você está sofrendo. Se você precisa pedir perdão a alguém, vá lá, tenha coragem e peça perdão. Mas se liberte desse sentimento que te faz mal. Agora, olhando para o outro lado, a pessoa que recebe. Tem uma matéria que vem sendo muito ventilada, que é o antifrágil. E tem tudo a ver também com isso. Mas eu não vou entrar nesse livro do antifrágil hoje, não. Eu quero falar um pouco também sobre essa questão aquilo que eu ouço, eu acredito, eu recebo, eu abraço, eu sofro. Então, uma palavra maldita que me é entregue, ela só vai efetivamente me provocar dano, aí volta para o autoconhecimento. Se eu esquecer quem eu sou. Se eu esquecer que eu sou imagem e semelhança de Deus. Se eu esquecer que eu tenho um Deus muito maior do que qualquer acusação. Se eu esquecer que o meu advogado fiel perante o nosso Deus é o Senhor Jesus Cristo. Então, essas questões eu não posso esquecer. Fale o que quiser. O mal que essa lança vai fazer, ela vai depender daquilo que eu vou estar disposto a receber. Então, a língua, ela realmente, uma palavra lançada de uma forma ruim, ela realmente fere. Mas é diferente imagina um objeto contundente, como um pedaço de madeira, e alguém bate em você com ela. A dor é inevitável. Um tiro, uma facada, são objetos físicos, ou até mesmo fogo, que vai te provocar dano, inevitavelmente. Não é uma questão do que você pensa, do que você sente, do que você absorve, não. É físico, é dor física. Tudo bem. Agora, palavras atingem o nosso emocional. Então, se a gente entende que a língua ela está muito próxima, mais próxima do cérebro do que qualquer outra parte do corpo, e tudo aquilo que a pessoa vai falar vai te atingir, espera um pouco, respira um pouco, analisa um pouco o que a pessoa está dizendo. E aí vamos imaginar que uma pessoa fale algo muito ruim para mim. Há muito tempo atrás eu recebi uma palavra muito difícil, muito pesada. E eu confesso para vocês que eu guardei por muito tempo. Até achava que a pessoa estava certa, porque talvez eu realmente fosse aquilo, ou tivesse acontecido comigo, aquilo que aquela pessoa falou. Até o dia que eu resolvi me libertar dessa palavra. E aí entender quem sou eu nesse cenário do mundo em que eu vivo. Eu sou realmente aquilo que foi falado? Eu sou limitado como foi falado? Não. Eu sou muito mais do que aquilo que foi falado, e até que possa ter sido profetizado contra mim. Nós somos imagens e semelhança de Deus. Nós somos filhos de Deus. Temos o nosso advogado fiel perante o nosso Deus. Mas eu preciso lembrar, sempre, e aí eu lembro uma fala do José Roberto Marques, que fala assim, precisamos lembrar de nunca esquecer. Não podemos esquecer. E Jesus, ele morreu por mim e por você, antes mesmo de nos convertermos ao Evangelho, antes mesmo de reconhecê-lo como nosso Senhor e Salvador. E aí Paulo fala em sua carta que, ainda quando éramos inimigos de Deus, ele morreu por mim e por você.
Então, não pode ser qualquer pessoa que vai mudar o rumo da minha história, dizendo qualquer coisa que possa me atingir. Como eu faço, então, para me proteger de uma palavra maldita? Buscando sabedoria em Deus, sim, para que eu possa trabalhar a renovação da minha mente, como também o apóstolo Paulo nos ensina, para que eu possa me proteger, deixar de ter uma fragilidade que absorve falas que vai de encontro a tudo aquilo que eu verdadeiramente sou. Então eu preciso trabalhar o autoconhecimento. Eu preciso estar firme no Senhor. Eu preciso buscar a Deus em oração. Eu preciso buscar aumentar a força do meu espírito diante da minha carne, através de jejum, por exemplo. Porque quanto mais eu fortalecer o meu espírito, mais a minha carne vai ser reduzida, mais ela vai ficar enfraquecida para me fazer absorver coisas que não provêm de Deus. Tudo aquilo que me for falado de forma tão negativa não provém de Deus. Deus é um Deus de amor. Jamais falaria isso para você. Jamais te testaria. Jamais te tentaria. Você pode passar por provações vinda de Deus, mas não por tentações. Nós podemos falar sobre isso em outro vídeo. Então é muito importante. Fortaleça-se no Senhor. Busque sabedoria no Senhor. E busque usar as ferramentas que o Senhor capacitou a nós mesmos para estarmos usando. Autoconhecimento, gratidão, entender quem somos nesse mundo tão cruel que vivemos hoje. E saber que a vida não acaba aqui. Existe um propósito muito maior para cada um de nós. Então, fique com essa mensagem, cuide bem do seu coração, cuide bem da sua mente, renove o seu entendimento naquilo que você estiver se sentindo tão preso, tão prejudicado, e busque fazer autoconhecimento, uma autorreflexão todos os dias. Aconteceu alguma coisa hoje que te atingiu? Falaram alguma coisa para você que deixou você muito abatido? Reavalie aquela fala. Veja se aquilo ali cabe dentro de você. Veja se faz parte do seu dia a dia. Vê se justifica receber. E se você reconhecer que realmente mereceu receber aquela palavra, mude o comportamento. Peça perdão. Se alguém te acusou de alguma coisa e acusou com razão, que pode acontecer de ter cometido um ato falho, então peça perdão àquela pessoa e mude o seu comportamento. Não precisa se preocupar. Aquela pessoa vai ver no decorrer do dia a dia a sua mudança. E eu tenho certeza que em um outro momento você receberá palavras completamente opostas àquela que te entristeceu. Então é muito importante. Fique firme no Senhor. Não se afaste. Exalte o seu espírito em relação à sua carne. Trabalhe mais as coisas espirituais. Lá em Mateus mesmo, Jesus nos ensina, busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E você vai ver que todo mais acontecerá, naturalmente. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. E se você gostou, dá uma curtida, compartilhe o vídeo. Ajude a gente a divulgar essa mensagem. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo. Tchau.